E quando Jesus Cristo disse, aconselho que de mim compres vestes brancas, Deus não está falando para você colocar um terno, um paletó, uma roupa branca. Deus está dizendo para você se cingir das vestes santas. Aleluia. Deus está cobrando de nossa vida vestes santas. Porque tudo que Deus fala aqui era uma visão apocalíptica da revelação, que viria no futuro. Então, meus irmãos, o que Deus está nos cobrando é que nós nos preparemos. Nos preparemos, por causa que essa igreja estava acomodada. Eu não estou falando isso aqui por causa de um irmão que é morno, por causa de um irmão que é frio, ou por causa de um irmão que é crente, que é quente. Eu não quero saber da vida de ninguém, porque a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não tenho compromisso com a vida de ninguém aqui, entendeu? Quando eu estava passando por essa passagem, por acaso eu estava lendo o livro de Apocalipse. Eu tinha acabado de sair de Apocalipse e eu recebi o convite para trazer essa palavra hoje. Então, como era uma coisa fresca, recente para mim, eu já preparei essa palavra. Agora, para não ficar uma coisa maçante em cima da mesma coisa, vamos até o juízo final. Eu acho que deve estar aí no slide, que está no livro de Mateus 25, 31 ao 34. Mateus 25, 31 ao 34. Pois quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Esse trono da glória é o mesmo que Deus acabou de nos prometer em Apocalipse, que nós nos assentaremos com ele. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, tudo que Deus preparou para a gente é muito antes do nosso nascimento. Tudo que existe para a nossa vida, Deus já preparou antes da criação do mundo. Porque todo o reino que Ele tem, Ele quer dividir conosco. Nós somos filhos adotivos de Deus. Porque através do sangue de Cristo nós fomos chamados filhos de Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Porque quando vier o Filho do Homem na sua glória, Ele separará os cabritos dos cordeiros, das ovelhas. Então, isso que eu estou falando, irmãos, não sou eu que estou falando. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Eu não quero passar nada além para a igreja. O que o Senhor está falando, o que Ele está cobrando, começou, muitas vezes eu não entendia porque o pregador fala assim: porque Deus já falou comigo através dessa palavra. Porque antes de trazer para a igreja, Deus falou comigo. Quando eu passei pelo livro de Apocalipse, que eu li essa passagem, eu tive que tomar uma decisão. Se eu for ter que levar essa palavra, então eu tenho que ser quente. Se eu for morno, morno é abominação perante os olhos de Deus. A pessoa que é morna será vomitada. A pessoa que é fria, Deus ainda tem misericórdia e vai colocar essa pessoa no calor. Então, meus irmãos, nós temos que estar com o nosso coração aberto. Jesus mesmo disse que está à porta. Esse estar à porta é que Ele está nos chamando. Ou se levarmos essa palavra por outros termos, é que Jesus já está próximo. E Ele está à porta batendo. Amém? Mais outra confirmação sobre essa palavra, nós temos no livro de João 15, 1. Eu acho que isso fala sobre a videira verdadeira. Acho que deve ter nos slides a videira verdadeira. Jesus, a videira verdadeira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós.
Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Meus irmãos, é a mesma coisa que acontecia com a igreja em Laodiceia. A igreja em Laodiceia estava em Cristo, mas não estava dando frutos. O lavrador, que é Deus, iria podar aquele povo, se eles não cingissem as suas vestes de branco, se eles não fossem pessoas quentes, porque a vara que está na árvore, na videira, e não dá fruto, será lançada fora. E depois que ela está fora, ela seca. Depois que está seca, ela é lançada no fogo. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós formos lançados fora do corpo de Cristo, nós vamos secar. E aquele que é seco é frio e será lançado fora. Muitas vezes a gente vê um irmão que não está mais na comunhão do corpo de Cristo. A gente pensa, pô, desviou, o que aconteceu? Meus irmãos, a pessoa pode ter sido vomitada por Deus e pode ter sido lançada fora. A palavra de Deus diz que escândalo na casa de Deus virá, mas ai daquele de quem vem o escândalo. É muito complicado, meus irmãos. Às vezes sobe um irmão e fala alguma coisa, por um erro ele pode ter falado alguma coisa errada e você se escandaliza. E você sai fora da comunhão. A primeira coisa que acontece com o povo de Deus, quando acontece qualquer coisa, qualquer problema, é sair da presença de Deus. Muitas vezes a pessoa se desanima com Deus, não se desanima consigo mesmo, não se desanima com a esposa, com o filho ou com um amigo, se desanima com Deus e para de buscar a presença de Deus. Amém? Eu quero dar mais uma continuidade, eu acho que não tem nos slides. No livro de Levítico 20. No livro de Levítico, capítulo 20, versículo 22. Eu estava passando ali pela caminhada do povo hebreu e por acaso encontrei essa palavra, que também fala a mesma coisa. Levítico 20, 22. Uma das formas de nós sermos cristãos genuínos, quentes, e que fazem a obra de Deus, que fazem a vontade de Deus, está aqui. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. Então, a palavra de Deus, eu transpus isso para os nossos dias. A terra que Deus nos leva a habitar hoje não é o Japão, não é o Brasil. Nós não somos peregrinos em uma terra que nós vamos conquistar. Nós somos peregrinos neste mundo, e a terra que nós temos por herança é a terra de Nova Israel, amém, que é junto do trono de Deus. Amém. E se nós não guardarmos os estatutos, as leis, as normas, as ordens do Senhor, Ele nos vomitará desta terra. Então, todas as palavras que eu li, que eu busquei, que eu trouxe aqui para a igreja, está dizendo que Deus vai fazer separação entre um e outro. Aquele que é quente, continue quente. Eu não estou julgando quem é quente, eu não sei quem é quente aqui, por causa que o único que sonda o coração do homem é o Espírito Santo. Eu não sei, eu vejo um irmão aqui, pode se levantar e começar a sair pulando. Isso para mim é lindo, parece que é quente, mas eu não sei o coração da pessoa por dentro. Porque é só o Espírito Santo para sondar as nossas vidas. Então, o que essa palavra me chamou muita atenção é que Deus vai fazer distinção claramente entre os escolhidos, entre os filhos de Deus, aqueles que obedeceram a palavra e aqueles que resolveram trilhar o seu próprio caminho. E muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, nós não estamos frios. A gente pode abraçar uma obra, nós podemos estar fazendo alguma obra para Deus, mas Deus nos chama a fazermos mais, porque o povo da igreja de Laodiceia era um povo morno. Ou seja, o morno não é nem quente nem frio, é a abominação diante dos olhos de Deus. Isso será vomitado da boca do Senhor. O Senhor aqui, quando eu estava passando por Gênesis, Êxodo, Levítico e o livro de Números, por várias vezes ele quis destruir o povo hebreu. E Deus disse para Arão e para Moisés, que era o irmão mais novo de Arão, disse: sai tu e a tua parentela do meio deste povo, que eu os destruirei, e de ti farei uma grande nação.
Deus estava tão irado com